Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Esse é o canal Espírita Amador, meu nome é Bruno Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade, né? Uma palavra, um assunto que deixa muitas pessoas com muito medo, né? Para muitas pessoas que não acreditam ainda na sobrevivência do espírito sobre o nosso corpo, significa mais ou menos como possuído pelo demônio. Mas a mediunidade não tem nada a ver com isso. É muito mais para aquelas pessoas que compreendem que o nosso espírito segue em frente após a morte do corpo, vai para o mundo espiritual, onde vai rever as coisas que fez, vai se aperfeiçoar um pouquinho, depois volta à Terra, reencarna, recomeça aí seus aprendizados, tendo que colocar à prova tudo o que aprendeu no mundo espiritual também, e assim é o ciclo da vida, uns lá, uns outros aqui. A mediunidade é só uma forma de contato entre esses dois planos. Vou contar uma coisa para vocês. Todos temos mediunidade. Grava de novo aí, ó. Todos temos mediunidade, sem exceção. Não importa a religião em que você esteja, ou até os que se dizem sem religião. Sou ateu, não acredito nem em Deus. Você também tem mediunidade. Acontece que a mediunidade é uma faculdade natural, humana. Não tem como a gente não ter mediunidade. Em certo grau, a mais ou a menos, a pessoa tem. Existe no corpo humano uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula, quando a gente é mais novo, controla os impulsos sexuais. Início aí da infância, início da adolescência, até que as glândulas responsáveis efetivamente por esse controle entrem em ação. No caso, os ovários das meninas e as gônadas dos meninos. Então, a pineal perderia completamente aí a sua função, ficaria inativa para o resto da vida. Não foi bem isso que os exames de imagem mais novos mostraram. As tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas. Muitos exames foram feitos aí com médiuns em sintonia com o mundo espiritual e foi identificado que essa glândula brilha muito fortemente durante os exames, o que significa que ela está em plena atividade. E o cérebro continua funcionando normalmente, com o seu funcionamento normal. Então, durante o contato com o mundo espiritual, a glândula pineal funciona como uma grande antena. E como uma antena, existem antenas mais fortes, antenas menos fortes. No caso da glândula pineal, isso corresponde ao número de cristalzinhos que se formam ao redor dessa glândula. Então, quanto mais cristais, mais forte essa antena. Menos cristais, menos forte. E assim também varia o tipo de mediunidade de cada um. Tem gente que vê, tem gente que ouve os espíritos para que se comunicam com eles desta forma. Certo? Bom, gente, nós resolvemos fazer esse vídeo para a gente desmistificar um pouco algumas coisas que são ditas a respeito da mediunidade. O que acho que a gente ouve mais é que isso é errado, que isso é contra uma lei, ou que isso é coisa do demônio. Vamos tentar entender isso um pouco mais conscientemente. Durante um tempo, lá atrás, na época de Moisés, as pessoas realmente utilizavam da mediunidade, porque ela sempre existiu, para coisas que elas não deveriam. E foi feito por Moisés realmente uma proibição. Eu vou até ler para vocês para não deixar dúvidas. Fica no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, um pouco mais difícil esse nome, no capítulo 18, versículos de 9 a 12. A passagem é a seguinte: Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo,
que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consultem os que têm o espírito de Piton e se propõem a adivinhar interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer de consideração a respeito dessa passagem. Se Moisés fez uma proibição ao contato com os mortos, a primeira conclusão que a gente tira é que é possível, certo? Então, para as pessoas que alegam que isso é só um transe hipnótico, que as pessoas entram num estado de excitação e não sabem o que estão falando, ou que existem tantas teorias que todas elas caem por terra. Se alguém proibiu é porque era possível. Tá certo? Segunda consideração. Moisés viveu num tempo em que as pessoas tinham muitas falhas morais. E o que acontecia? A mediunidade era utilizada de forma a fazer mal aos semelhantes e descontroladamente. Então, as pessoas faziam mal umas para as outras. Isso estava levando o povo inteiro a ficar com doenças, com problemas. E Moisés então fez essa proibição para que isso acabasse. Na época dele, tudo tinha que ser assim muito rígido, muito a ferro e fogo. Como eu falei, o povo tinha muitos desvios morais. Porém, Jesus veio à Terra e muitas leis do Velho Testamento foram alteradas. Muitas delas. Jesus mesmo conversou com vários desses demônios. Demônios. Também não existem demônios, existem espíritos menos evoluídos. Ainda menos evoluídos. Um dia eles vão evoluir e vão chegar ao nosso patamar. Mas Jesus conversou com muitos desses espíritos. Fez muitos prodígios que na época eram considerados milagres e que hoje em dia existem explicações justamente pela utilização da mediunidade. Então, muitas coisas, entre elas, essa regra deixou de valer a pena. Porque hoje em dia, as pessoas que estão no meio espírita, no meio umbandista, que realmente se utilizam da mediunidade, têm total consciência de que tudo que é feito usando a mediunidade tem que ser para o bem. Então, as casas realmente sérias só usam a mediunidade para o bem, para o auxílio ao próximo. A mediunidade é um grande meio de caridade e normalmente não se cobra nada quando você vai fazer uma caridade. Então, nas casas espíritas não nada é cobrado, nas casas de umbanda nada é cobrado, certo? Então, se alguém cobrar para fazer uso ou adivinhação ou qualquer coisa, desconfie. Porque se você as pessoas que realmente se utilizam da mediunidade para um fim escuso, estão atraindo para próximo dessas pessoas espíritos que têm mais ou menos o mesmo pensamento, ou seja, pensamentos não tão evoluídos. Ou seja, espíritos um pouquinho mauzinhos. Isso não é boa, companhia não é boa. Quem faz uso da mediunidade para ajudar os seus irmãos somente para o bem, aí sim atrai espíritos mais evoluídos, espíritos de luz, que realmente vêm ao auxílio para ajudar. Nesse caso, a mediunidade é uma bênção para todos aqueles que se utilizam dela para fazer o bem. E afinal de contas, a gente já tem um pouquinho, todas as pessoas que fazem uma oração, seja para Deus, a Jesus, ao anjo de guarda, a algum santo, de alguma forma acreditam na mediunidade. Porque se a gente faz uma oração acreditando que a gente vai ser ouvido, a gente está fazendo uma oração por alguém que não está mais nesse plano, que já passou para o plano espiritual. Se a gente acredita que a gente está sendo ouvido, a gente acredita que essa comunicação exista, pelo menos daqui para lá. Por que não existir uma comunicação de lá para cá? Não faz sentido. Se a gente consegue falar e eles ouvirem, por que eles não podem se comunicar conosco de alguma forma? Então a gente
né, preza pela essa comunicação. A mediunidade é muito importante. Vocês não têm noção do quanto a gente consegue ajudar irmãos que vêm às mesas mediúnicas, já desencarnados, né, irmãos que vêm ali conversar e trazendo ali raiva, rancores, ódio no coração, trazendo coisas assim de muito tempo atrás, e que com uma conversa, um esclarecimento, uma nova orientação, eles tomam consciência da situação atual em que eles estão, do quanto isso está fazendo mal para eles, e conseguem mudar a sua postura. Mudando de um desvio, de um sentimento ruim para um sentimento bom, de um sentimento de perdão, de auxílio às pessoas às quais eles estavam desejando mal, e conseguindo assim ver ajuda e buscar ajuda, e evoluindo sempre. Então é muito gratificante para quem se utiliza da mediunidade da forma correta. Tá certo? Como eu falei, esse vídeo era feito para a gente tirar esse véu de estou fazendo alguma coisa proibida, ou a mediunidade é alguma coisa errada. Não tem nada de errado quando se faz o bem, quando se faz a caridade com amor. Tá certo? Essa era a mensagem então para o dia de hoje, pessoal. Busquem saber mais sobre a mediunidade. Não julguem, como eu já falei para vocês, não julguem as coisas sem terem noção exata do que elas significam, do que você pode fazer com elas. Tá certo? Então, busquem conhecer mais, busquem se aprofundar no tema. Nós ainda vamos conversar muito sobre a mediunidade. A gente vai conversar sobre vários tipos de mediunidade. Tem gente que ouve, tem gente que vê, tem gente que consegue sintonizar com o que o espírito está querendo passar, pôr no papel ou falar mesmo com a sua própria voz. Então existem várias formas de comunicação com o mundo espiritual. A gente vai conversar mais sobre essas formas num próximo vídeo, né? Não no próximo, em algum próximo vídeo, porque mediunidade é um assunto muito extenso e assim como a reencarnação faz parte da base da doutrina espírita. Para quem quer realmente levar a doutrina espírita a sério, tem que compreender a reencarnação, que a gente pode deixar esse corpo e uma hora voltar e aprender mais e retornar e assim ir aprendendo cada vez mais. E esse contato com as pessoas que estão num outro plano também sendo possível. Tá certo? Muito obrigado novamente por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir. A gente conta com vocês para a divulgação do nosso canal. Se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos com outras pessoas, postem nos grupos que têm estudos espiritualistas de alguma forma, para que a gente possa levar a doutrina espírita cada vez mais longe e os conhecimentos cada vez mais longe. Tá bom? A gente conta com vocês. Muito obrigado. Muita luz para vocês e até o próximo vídeo.